Olá, pessoal! Vamos seguir com a nossa 8ª aula de Educação Física. Eu sou a professora Dulcileia e nós vamos seguir com a primeira série do ensino médio. Mas antes de iniciar o nosso conteúdo propriamente dito, que é um esporte que eu imagino que muitos de vocês não conheçam, porque não é um esporte muito praticado ainda, eu gostaria de convidá-los para fazer um movimento. Então, é levantar da cadeira, arrastar os seus materiais um pouquinho, para a gente fazer um movimento, para a gente fazer um alongamento e ficar mais preparados para a nossa aula. Aceitam o convite? Então, vamos lá, deixe seu material de lado e nós vamos iniciar. Então, vamos lá, afaste suas pernas lateralmente e eu vou fazer os movimentos aqui na sequência, sem explicar muito, mas lembrando que é a mesma sequência da aula passada e a gente vai fazer sempre mais ou menos 6 repetições, porque eu não uso muito números para contagem musical, certo? Então, pernas afastadas, girando a sua cabeça, trabalhe a sua respiração. Vamos lá para o outro lado. Lembra quando a sua cabeça vai lá para trás, deixar a sua boca entreaberta? Isso, faz um movimento amplo, bem suave. Agora seus ombros lá para trás, fazendo um movimento bem, sinta o movimento que você está executando. Agora ao contrário, ombro lá para frente. Isso, agora a gente vai fazer o giro do nosso tronco lá para trás. Isso, eleva e alonga. Estica bem o seu movimento, vai para um lado, vai para o outro, isso, traz os seus braços e faz a caixinha que a gente fala, coluna reta. Vamos dar 6 tempos. Traz lá para a lateral, puxa a sua cabeça um pouquinho. Trocou. Lembrando sempre de nunca forçar. É um movimento só para relaxar a sua musculatura. Traz o braço lá na frente, na linha do seu ombro. Alonga bem o seu braço. Mantenha a postura do seu corpo. Por outro lado. Isso. E agora alonga e estica, aproveita, faz um movimento que o seu corpo está pedindo, ok? E vamos seguir com a nossa aula, que já que nós estamos preparados, descansamos um pouquinho o nosso corpo, então vamos seguir. Bom, a nossa aula de hoje, eu começo com umas palavras que talvez não seja conhecida por vocês. Vocês já ouviram falar first ball e fast ball? Já ouviram falar desse jogo? Então, esse jogo no Brasil tem como nome punhobol. Então, nós estamos falando do punhobol. Tá? O punhobol é um esporte coletivo. É um esporte coletivo. Ele acontece na grama e num campo de 50 metros por 20. Então, imagine. Ele é um pouquinho maior do que uma quadra oficial de futsal ou de handball. Então, é um pouquinho maior, porque a quadra de handball e de futsal tem 40 por 20. E o de punhobol tem 50 por 20. O meio desse campo aqui, existe uma fita, ou pode ser um cabo, que é preso por postes. Esses postes são colocados a 2 metros para o masculino
e R$ 1,90 para a equipe feminina. E são 5 jogadores que participam da partida de punhobol. Tá? O punhobol tem uma característica que difere ele dos outros esportes, que é o contato da bola com o jogador. No caso do punhobol, a bola só pode bater no punho ou no antebraço. Mas quando a gente vai falar sobre o punhobol, a sua história vem dos nossos antecessores. Na Idade Média, na Idade Antiga, desculpe, na Idade Antiga, nós temos registro da prática do punhobol. Então, na Grécia, no ano de 242 depois de Cristo, Gutsmuts, que foi um estudioso na área de educação física, inclusive ele sistematizou a ginástica, e foi muito importante na disciplina de educação física, ele cita no seu livro sobre esportes a prática do punhobol. Dizia que lá na Grécia, mais precisamente em Esparta, havia um jogo de pessoas onde tinha uma mureta de pedra e essa bola, e eles usavam uma bola grande, tipo balão, e essa bola tinha que passar por a mureta e eles tinham que rebater essa bola com o punho, usando o punho, e a bola não podia bater no chão. E existe também registro de que tinha uma medalha na época do imperador que tinha a imagem de 3 homens com a bola de punhobol. Ainda sobre a história, Gutsmuts nos diz que esse jogo, existem registros desse jogo no ano de 1555 na Itália. Esse jogo ele foi sistematizado e foi escrito por Antônio Scaiano. Então, e esse jogo foi muito difundido na Itália. Ele teve o seu nível alto de participação no século XVII. Esse jogo também tem registros históricos da sua prática na França e depois inclusive foi para a Inglaterra e, por final, na Alemanha. Tá? Na Alemanha, esse jogo surgiu de uma maneira diferente. As pessoas faziam um jogo que se chamava jogo do gato ou jogo dos balões. E ele não era competitivo, eles formavam um círculo e eles tinham que rebater essa bola usando socos e não podia deixar a bola cair. Tá? Então, surgiu de uma maneira não competitiva na Alemanha. E a sua prática passou a ser organizada no ano de 1893. Tá? Mas em 1895, o Weber escreveu e regulamentou essas regras. E essas regras, com o passar dos anos, elas foram modificadas e chegou no modus que se joga hoje. Tá? Então, aqui nós temos também registros do primeiro campeonato alemão masculino que aconteceu em 1913 e no feminino em 1921, na Gimnastrada Alemã. Gimnastrada Alemã é um evento que acontece até hoje, que reúne no mundo todo países que apresentam várias práticas esportivas. Então, nessa época, em 1921, foi levado como prática esportiva o punhobol. Sobre a história do punhobol, eu trouxe aqui para que a gente pudesse visualizar a sua prática no mundo. Então, como que é a prática do punhobol? Como que ela hoje e em que lugares, em que regiões do mundo essa prática é vista? Então, nós temos a prática na Europa, países europeus praticam bastante o punhobol. Nós temos essa prática no Japão, na África do Sul e na Namíbia. E nós temos nas Américas, então na América do Norte, o México aqui na América Central, e na América do Sul nós temos o nosso Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. E dentre esses países nós temos a Alemanha, a Áustria e a Suíça, que são os países que mais difundem, mais trabalham com esse esporte. Bem, a gente falou sobre o surgimento e o caminho
histórico, registrado, documentado que o punhobol que a gente encontra do punhobol. Então eu trouxe uma questão aqui para que a gente tente fixar um pouquinho qual foi esse caminho. Então nós seguimos 4 países. Então nessa questão eu estou pedindo que você assinale quais são os países que a gente encontra registros documentados da prática do punhobol. Então, vocês têm alguns minutos aí para a gente responder essa questão e já eu volto para a gente fazer a correção, ok?
E aí, pessoal, encontraram a resposta correta? Puseram lá a alternativa D? Isso mesmo, né, gente? Estava bem fácil. Os 4 países, a Grécia, Itália, França e Alemanha. Como que o punhobol chegou em solo brasileiro? Quem é que trouxe? Bom, nós devemos a vinda do punhobol ao Brasil pelos nossos imigrantes alemães, que vieram mais na região sul aqui. Então, a referência mais antiga que nós temos da vinda do punhobol foi em 1906 por Greg Black, do Sojipa, que é a Sociedade Ginástica de Porto Alegre, tá? Que inclusive ela participa desde 1911 de competições. O punhobol foi oficializado no Rio Grande do Sul em 1942. Os estados que essa prática é bem visível o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e no Sudeste, Rio de Janeiro, mas mais precisamente aqui em Nova Friburgo. Em Santa Catarina, como eu falei, aqui em Porto Alegre é bem forte a prática do punhobol. Em Santa Catarina nós temos Florianópolis, Joinville, São Bento, que também tem a sua prática assim, em bastante constância. E aqui no Paraná nós temos Curitiba e Ponta Grossa, que inclusive elas têm equipes e equipes bem competitivas. O punhobol foi oficializado aqui no Brasil em 1960, pela antiga Confederação Brasileira de Desportos. Depois, passou para a Confederação Brasileira de Desportos Terrestres, tá? Em 1979. No âmbito sul-americano, os campeonatos, o Brasil, ele possui resultados bem expressivos em competições tanto mundiais de seleções como interclubes. Aqui eu trouxe alguns resultados, algumas informações de campeonatos. Então, o Brasil, campeonato mundial masculino, ele já foi campeão 2 vezes, foi vice-campeão em 4 edições e foi bronze em 6 edições. No feminino, ele foi campeão em 2010, campeão mundial em 2010, foi vice em 2012 e 2016 e foi bronze em 2018, que inclusive foi em Curitiba. O campeonato mundial masculino também, sub-18, em 2018, o Brasil foi campeão. E aqui eu trago alguns resultados. O primeiro Pan-Americano, o Brasil em 2015 foi campeão no masculino e foi campeão também no feminino. Aqui eu tenho algumas imagens da seleção, né, para que vocês conheçam os atletas e se familiarizem um pouquinho com eles, com esse esporte. E a vinda, e como que foi que o punhobol chegou aqui no nosso estado, e ele chegou aqui na nossa cidade, chegou aqui em Curitiba. Em 1926, ele chegou no hoje chamado Clube Duque de Caxias. Esse clube, ele se chamava antes, né, ele tinha um nome alemão, que é de uma pronúncia bem mais difícil. Então, e hoje é chamado de Clube Duque de Caxias. Então, quando ele chegou nesse clube, ele chegou como uma prática recreativa. Então, as pessoas praticavam esse esporte só por recreação. Essa prática depois, ela surgiu também num clube alemão, Adler, no Germânia e também no Clube Sociedade Brasil. Em 1952, e daí teve uma parada, porque devido à Segunda Guerra Mundial, a prática do punhobol ficou restrita só ao Clube Duque de Caxias e eles jogavam só por recreação. Depois, nos anos 50, surgiu o Clube Água Verde, que depois passou a ser Clube Pinheiros, e Paraná Clube. Daí o seu plantel passou para a Sociedade de Tiro, e foi até o Clube Concórdia. Ainda nos anos 50, a prática do punhobol foi vista em Ponta Grossa e em Rio Negro.
Foi oficializado em 1972 pela antiga Federação Desportiva Paranaense, que foi o que favoreceu que pudesse ser participar de campeonatos de âmbito maior. E aí, em 1982, foi fundada a Federação Paranaense de Futebol, que foi presidida pelo senhor Lothar Germano, que difundiu e ajudou a fortalecer a prática do punhobol aqui no nosso estado. Sobre a vinda do punhobol para o nosso país, e a gente fala lá que foram os imigrantes, né? Então, essa questão é uma questão bem simples para a gente fixar quem foram os imigrantes responsáveis pela vinda do punhobol aqui em solo brasileiro. Então, vocês têm alguns minutos para responder e já a gente volta.
E aí, pessoal, assinalaram a alternativa correta, puseram lá que os alemães foram os responsáveis pela vinda do punhobol ao nosso país? Isso mesmo, né? Devemos aos germânicos. E aqui eu trago uma matéria um pouquinho para falar do punhobol aqui na nossa cidade de Curitiba. Então, nós temos o Clube Duque de Caxias, que tem resultados bem expressivos na prática desse esporte. Então, o Duque é hexacampeão mundial interclubes, tricampeão da Taça Brasil, que é uma dos campeonatos mais importantes do nosso estado, e é bicampeão no masculino também. E o Duque tem atletas da sua equipe na seleção brasileira, entre eles o Sérgio Miller, a Tatiane Schneider, a Rejane Signori, a Ângela Mello, a Cristiane Huasca e a Fernanda Passos. E aqui eu trouxe hoje para vocês a fala da Tatiane Schneider. Ela vem falar um pouquinho sobre o punhobol para a gente. Ela é da seleção brasileira e foi por muitas vezes considerada a melhor atacante, uma das melhores atacantes do mundo no punhobol. Olá, eu sou Tatiane Schneider e vim aqui para falar um pouquinho sobre a modalidade de esporte chamada punhobol. Sou formada em Educação Física, trabalho com as categorias de base do Clube Duque de Caxias e também sou jogadora há 20 anos. Dentre dos títulos mais expressivos, tenho 7 títulos mundiais pelo clube e 1 título mundial de seleções. O punhobol é um esporte coletivo que jogam 5 jogadores para cada lado e podemos utilizar como referência o voleibol. O objetivo do esporte é o mesmo, defender, levantar e atacar a bola por cima de uma fita. Porém, o punhobol é jogado num campo de grama, com dimensões maiores do que a quadra de vôlei, e cada jogador pode participar da jogada apenas uma vez. A bola pode tocar apenas no braço, no antebraço, e o jogador pode utilizar um dos 2 braços apenas, e sempre com a mão fechada. A bola a cada toque pode ter um pingo no chão, por ser um campo muito extenso. E o objetivo é defender, levantar e atacar a bola com maior precisão por cima da fita. Vocês podem ter mais referências com relação a vídeos e procura na internet, acessando o punhobol com o nome de Faustball, que é a nomenclatura desse esporte em alemão. Também temos uma página do Instagram do clube que vocês podem tirar dúvidas com as pessoas dentro dessa página. A página do Instagram é @duquepunhobol. Também estou à disposição para que vocês conheçam mais esse esporte e pratiquem ele dentro da escola ou até mesmo tenham novas referências dentro do clube. O meu Instagram é Tati Schina, SCHINA. Eu acredito que dentro da escola, esse esporte pode ajudar muito com relação a habilidades motoras e com relação à sociabilização e à prática de um novo esporte dentro da escola, tá bom? Então, estou à disposição para qualquer tipo de dúvida e espero ter ajudado vocês aí nessa nova etapa. Um grande abraço, valeu! Eu agradeço a Tatiane pela disponibilidade, por ter vindo aqui trazer um pouquinho, ajudar nesse conhecimento sobre o punhobol. Aqui eu trago alguns equipamentos que são utilizados no jogo. Como já foi dito, a bola de punhobol, né, é essa daqui, é uma bola totalmente pressurizada e oca, e ela tem como cor base a cor branca. Aqui nós temos o campo, de grama, 50 por 20, como já foi dito, tá? No masculino, a rede, a altura da fita, de 2 metros no masculino e 1,90 no feminino. A fita tem de 3 a 6 centímetros. E aqui nós temos a área de saque, que é a 3 metros da linha central, que ela é utilizada como área de saque e também onde ocorrem as substituições dos jogadores.
A equipe de punhobol conta com 5 jogadores em quadra, em campo, né, desculpe, e são 3 reservas que são trocados a todo tempo, livremente. Só que essa troca ela pode ocorrer quando a equipe vai sacar após ter concluído uma jogada e com aviso prévio do juiz. Então não pode entrar com o jogo correndo. Os atletas, como eu disse, entram naquela área de 3 minutos que eu mostrei aqui para você, que tem essa área aqui. Aqui nós temos o posicionamento de um dos posicionamentos no jogo de punhobol. Então, nós temos aqui no posicionamento de defesa e aqui o posicionamento de ataque. Essa imagem, inclusive, foi cedida pela Tatiane em um trabalho que ela apresenta dela lá. Aqui a duração da partida, então, as partidas de punhobol são de melhor de 2 ou de 5 sets e são 11 pontos, né? Então, quem faz 11 pontos. O princípio do jogo, são 3 passes para cada jogador, então são 3 passes, mas são 3 jogadores diferentes, é obrigatório que sejam jogadores diferentes, então ele só participa uma vez na situação de jogo. Não existe rodízio. Então, no punhobol não existe rodízio. Então, se eu vou sacar, eu posso sacar o jogo todo. As regras principais: a bola não pode bater fora da quadra, do campo, não pode tocar na fita e ela tem que ser passada para o jogador, para o outro lado da fita, sempre ter antecedido o toque de um jogador. Então, ela não pode passar para o outro lado se ela veio do chão, por exemplo, tá? E a bola só pode, no punhobol, a bola só pode ser batida no punho ou no antebraço. E existe algumas situações aí. Então, se a bola bate no punho, ela é uma batida válida, punho fechado. Agora, mão fechada. Se bate no antebraço, a mão tem que estar aberta, certo? E aqui eu trouxe a última questão para vocês responderem, que a questão fala qual dessas alternativas aqui, é um esporte dinâmico que possui regras claras que facilitam a sua compreensão. Sobre essa compreensão, assinale a alternativa que é correta. Tá? Então, aqui nós temos algumas alternativas que não estão corretas. Então, vocês têm alguns minutos para responder essa questão e já a gente retoma.
E aí, gente, encontraram a resposta correta? Vamos lá para a nossa correção? Alternativa correta, alternativa A. Então, pode ser dado 3 passes, sendo obrigatórios por jogadores diferentes. A bola só pode ser tocada no punho, no antebraço ou no braço. E são 5 jogadores em quadra, que são as regras básicas do punhobol. Sobre os fundamentos, então eu vou falar rapidamente aqui para vocês alguns fundamentos, movimentos específicos do punhobol. Então, nós temos o saque, que é um fundamento que inicia a partida. E o saque pode ser o saque é bem parecido com o saque do voleibol, que é o tipo tênis, que a bola é rebatida acima da cabeça. Nós temos a defesa, que a defesa, aqui é um movimento, uma situação de defesa, que ela pode ser feita com rolamento lateral, com o peixinho, ou a defesa alta, normal, usando geralmente o punho. Nós temos a levantada, que é bem parecido com o levantamento no voleibol, tá? Só que a bola é batida no braço de baixo para cima e de maneira suave, porque o objetivo dele é levantar a bola para o ataque. Então, aqui eu trouxe uma imagem do levantamento, o posicionamento do braço, ó, tá vendo? Sempre de baixo para cima, para favorecer o quê? A batida, que é similar à cortada nossa no voleibol, o movimento de ataque. Então, a batida, ela pode ser feita próximo à fita, tá? E com saltos, ó. Então, aqui nós temos, deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui nós temos a batida alta, que quando ela quica, e no caso da batida no punhobol, ela pode ser próximo à fita, pode ser média distância, mais ou menos no meio do campo, ou pode ser batida lá de trás também, tá certo? Então, na aula de hoje, nós trouxemos um pouquinho sobre os objetivos do jogo de punhobol, que é passar a bola por cima da rede e fazer com que o adversário não consiga devolver. Trouxemos algumas regras, número de jogadores, que são 5, que as partidas são por 7, a pontuação para conseguir ganhar o jogo. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Busquem um pouquinho mais de conhecimento. E aqui eu coloco um link para vocês, depoimentos de 2 pessoas da seleção brasileira, o Sérgio e a Regiane. E eu trago também indicação de links para vocês buscarem mais sobre esse esporte, ok? Então, fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula.